Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Nós vamos então para a nossa 15ª e última semana, cujo tema é Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem. É importante nessa semana a gente perceber que ela não está numa sequência, mas os 4 dogmas marianos estão contidos nessa semana de Maria, então. Quais são primeiro, que são os dogmas, né? São as verdades de fé que a nossa igreja nos traz. Palavra da igreja oficial. Então, nós que somos cristãos católicos, né, cremos, obedecemos, pregamos aquilo que a igreja ensina e prega. Muito bem. Então, o primeiro dogma mariano que vai aparecer na apostila é a Imaculada Conceição de Maria, né? Maria é concebida sem o pecado original, sem a mancha do pecado original. Ela é uma bula do Papa Pio IX de 1854. Já no primeiro dia vai estar dizendo da anunciação do anjo, ave cheia de graça. Quem é cheio de graça não tem espaço para não graça. Por aí você já tem um indício, né, de que Maria ela já foi pensada desde sempre. Mas o que marca nesse dia é uma citação do catecismo que vai dizer assim: esta santidade resplandece absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, no momento em que ela foi gerada. Então, um nascimento, né, uma geração imaculada, sem a mancha do pecado original. No segundo dia, a gente vai perceber ali nas entrelinhas, ali nas pregações desse dia, um outro dogma que é a virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto. Né? Essa virgindade perpétua, ela foi declarada, ela foi embasada e declarada no Concílio de Latrão, em 649, ok? Então ali vai estar, né, as citações do catecismo, tudo direitinho. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Então a gente vai ao longo dos estudos perceber que apesar de algumas citações com os filhos de Maria, a gente vai perceber que são primos, são parentes próximos, filho de outras Marias que estão na Bíblia. Então, Maria só teve Jesus, e inclusive o parto não tirou a sua virgindade. Então, antes, durante e depois do parto. E aí já foi, então, profetizada pelo próprio profeta Isaías, né? Logo na primeira frase, por isso o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Deus conosco. Aí depois, no terceiro dia, Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja. A maternidade divina de Maria, o terceiro dogma, maternidade divina de Maria. Ela foi declarada no concílio de Éfeso em 431. O que é essa maternidade divina, né? A gente já ouviu várias vezes o termo Maria, mãe de Deus, né? E aí a gente fica pensando, como que Maria pode ser mãe de Deus se ela é criatura, né, de um Deus criador de todas as coisas? Justamente o título Mãe de Deus é porque ela é mãe de Jesus Cristo, que também é Deus. Mãe de Jesus Cristo carne, porém Jesus Cristo, ele é inseparável, a união hipostática. Jesus Cristo, ele é o único, tanto Deus quanto carne, quanto homem, né? Então, se Maria é mãe de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus, carne, ela também é mãe do divino Jesus Cristo. Por isso, o título de mãe de Deus. Vai estar bem explicadinho aí também, né? Nessa semana, esse dogma mariano. Depois, antes da gente falar do último dogma, no quarto dia vai estar lá mãe intercessora e medianeira. E vem a passagem, então, a passagem do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Esse dia é maravilhoso, vai mostrar que Maria, ela é mãe de toda a humanidade, ela é minha mãe, a sua mãe, com todo o embasamento, né? Até o Concílio Vaticano II vai dizer isso, né? Ela é advogada, ela é mãe,
ela continua fazendo as intervenções lá do céu, né? E depois, no quinto dia, a gente vai ter o quarto e último dogma, então, que é a Assunção. Maria não passa pela morte, ela é assunta ao céu, declarado por Pio XII em 1950. Também aí tem a explicação do catecismo, tem a explicação no texto sagrado, né? Dessa Assunção de Nossa Senhora ao céu. Quando a gente vai começar a iniciar uma pregação de Nossa Senhora, é importante a gente ter em mente, ter no nosso coração, que tudo aquilo que Maria foi e é sempre em função de Jesus Cristo, né? Se ela foi cumulada de toda a graça, é porque, se ela nasceu sem o pecado original, é porque ela ia receber no ventre o próprio Jesus. Se ela foi preservada do pecado e não passou pela morte, o salário do pecado é a morte. Se ela não teve pecado, nem o pecado original, por que ela passaria pela morte? Então, perceba que tudo aquilo, todas as atribuições que a gente concede a Maria é em virtude de Jesus. Então, a devoção mariana ela é essencialmente cristológica, né? É importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente vai pregar para pessoas que talvez não são católicas ainda, a gente começa dizendo isso, que a devoção mariana ela é cristológica, porque tudo que Deus fez na vida de Maria é em função dela ser mãe de Jesus Salvador, que nos salvou a cada um, né? Isso é muito importante. Depois, no sexto dia, a gente vai estudar que Maria é mãe modelo de todas as virtudes. Eu quero ler aqui um trechinho para vocês. Recorde-se os fiéis que a devoção autêntica não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro ou em vã credulidade, mas procede da fé verdadeira que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos incita um amor filial para com nossa mãe e a imitação das suas virtudes. Recordem-se que uma devoção autêntica não é um sentimentalismo, é um conhecimento do porquê dessa devoção, o porquê nós temos essa devoção a Maria, o porquê nós amamos Nossa Senhora. Então tem todo um embasamento bíblico, um embasamento histórico, uma devoção que já vem. Ela não é uma coisa vazia, porque eu quero uma graça, então eu vou nos santuários marianos ou Aparecida em busca de uma graça porque é bonito, porque todo mundo faz, né? A gente sabe que não é assim. A gente tem convicção, a gente tem um conhecimento racional, a gente tem um conhecimento na fé e a gente crê e a gente então clama a intercessão, a gente crê nos dogmas que a igreja proclamou para Nossa Senhora, né? Essa é a realidade da nossa fé, da nossa devoção à Santíssima Virgem, ok? Por último, né, no sétimo dia, a gente vai falar um pouquinho da consagração a Nossa Senhora. Existem vários métodos de consagração a Nossa Senhora. Assim, Sociedade de Irmãos da Misericórdia, do qual você faz parte, é um missionário, né? Bem-vindo, Irmão da Misericórdia. A gente optou há muitos anos pelo método de São Luís de Montfort, que é baseado no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, todo ano a gente faz aqui essa consagração a Nossa Senhora, faz todo o preparo a Nossa Senhora por esse método. Foi o que a gente optou, mas existem outros métodos. De repente você já fez na sua paróquia ou talvez até numa outra pastoral que você tenha participado, né? É uma consagração a Nossa Senhora. Então, por que a gente colocou? Para a gente ter uma visão dessa realidade de nos consagrarmos à Santíssima Virgem e dar umas dicas aí, né? Então, essa de São Luís de Montfort consiste essa consagração em prometer a Maria recorrer filial e constantemente a ela e viver em uma habitual dependência dela para chegar a uma união mais íntima com nosso Senhor e por ele com a Santíssima Trindade presente em nós. Mais uma vez, a gente percebe que a consagração é em vista de chegarmos mais facilmente e rapidamente até Jesus, porque Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então, nos consagrarmos a Maria é também nos consagrarmos pelas mãos dela ao próprio Cristo. Então, a gente deu essa pincelada para vocês trabalharem um pouquinho e despertar, talvez vocês mesmos, mas também os participantes do Seminário de Vida a fazer a sua consagração a Nossa Senhora. Tudo por Maria, né? Já dizia São João Paulo II.
Totus tu Maria foi o lema de São João Paulo II, todo o pontificado dele foi consagrado a Nossa Senhora, então a gente tem que copiar os santos, não é? Se a gente copia os santos, a gente não erra. É o caminho já asfaltado, vamos dizer assim, para o céu. Porque já aconteceu, eles passaram por esse caminho, deu certo e foram para o céu. Então é o nosso caminho também. Imitemos então São João Paulo II e vamos cada dia mais fecundar esse amor profundo por Nossa Senhora, pela nossa igreja, que nos traz essas verdades de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.